Fatos é fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Hoje, terça-feira, sol em toda a região, mas faz frio, né? Afinal de contas, estamos no inverno. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Tarek não faz mais parte do elenco pontepretano. A caminho do Londrina, volante se despede do Moisés Lucarelli após 13 jogos disputados. Elenco alvinegro finaliza hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Criciúma. Macaca busca voltar a vencer após 10 partidas. O Guarani tem 3 reforços encaminhados para a sequência da Série C. Também a diretoria estuda novas saídas para aliviar a folha salarial. Com a vitória do Brusque sobre o Figueirense na noite de ontem, Bugre caiu para a 2ª colocação na Série C. Com lesão muscular de grau 2, João Paulo vira desfalque para as próximas rodadas. Espanha e Bélgica vencem seus compromissos e avançam para as quartas de final da Copa do Mundo. Seleção espanhola derrotou Portugal nos acréscimos, enquanto a Bélgica goleou os anfitriões Estados Unidos por 4-1. Carlo Ancelotti se manifesta após a eliminação do Brasil na Copa. O treinador usou seu perfil nas redes sociais para lamentar a eliminação. River Plate chega a acordo para contratar Thiago Almada. O clube argentino tem acordo verbal para adquirir parte dos direitos econômicos do meia do Atlético de Madrid. Rádio Bandeirantes. 971021493. Estou aguardando aqui a sua mensagem pelo WhatsApp, texto, e também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, né? Pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tudo junto. Você manda a sua mensagem e daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, amigos. Como eu posso agora acreditar num campeonato? Seja paulista, brasileiro ou outro qualquer. O que vazou do Trump e a FIFA, vou confiar em quem? Lindóia, do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. O que aconteceu foi lamentável, né? Essa interferência do presidente dos Estados Unidos. E pior do que isso, né? Colocando em xeque a lisura do trabalho do Rafael Claus, que hoje é o melhor árbitro brasileiro. O lance foi completamente para expulsão. Eu vou dizer uma coisa, viu? É complicado. A política atrapalha muito o esporte.
O futebol está enraizado, CBF, FIFA, é muita confusão, muita coisa sem explicação, muita incoerência e falta de princípio, né? O esporte ele tem uma regra, né? Uma linha de situações éticas, minimamente ou teoricamente, mas eu acho absolutamente a atitude lamentável, tanto do Trump, que pediu, como da FIFA, que acatou. Uma vergonha. A diferença do Guarani para o 9º colocado é de apenas 3 pontos. Não acredito que traga pontos de Belém. Já passo a duvidar se classifica para a próxima fase. Calma, Ted, calma. Muita calma nessa hora. CH, bom dia. Gostaria de saber a opinião do amigo sobre a atitude da FIFA de cancelar a expulsão do jogador americano Balogun. Marcel Grota, já falei, uma situação muito triste. Eu vou denominar como triste uma interferência desse tipo, né? Lembrando que quando nós tivemos a Copa no Brasil em 14, né, até a Constituição brasileira foi modificada para receber a Copa. E nos Estados Unidos a regra, e não tem nada de errado nisso, a regra é dos Estados Unidos e a FIFA que tentou se adaptar. Teve muito problema. Agora tem na cabeça aí uma ação gigantesca da Federação Iraniana, do governo iraniano, né? Porque se era para tratar o Irã da maneira que os Estados Unidos e a FIFA tratou, era melhor não ter ido. Era melhor falar, olha, nós estamos em guerra, vocês não vão entrar no nosso país, ponto. Agora, diz que vai fazer, que vai resolver, e na hora do vamos ver, fazer o que a FIFA pisou muito na bola, cara. Eu não estou aqui questionando, não estou entrando no mérito se os Estados Unidos têm razão, se o Irã tem razão. Eu estou falando de esporte. Então um time foi lá dentro do campo e se classificou para a Copa. Legítimo. Então ele tem que ser recebido com a mesma atenção e respeito que o Brasil, que a Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Independente da qualidade do time e do país, se classificou e autorizou viajar, tinha que ter tratado com lisura, e a FIFA não fez isso, né? Foi um tratamento desigual, prejudicando o trabalho do Irã. Vocês deveriam trocar o nome, a pauta do dia, para a piada do dia. Dependendo da situação, você tem toda a razão. Parabéns à Bélgica pela incrível goleada em cima dos Estados Unidos. Deu uma lição de caráter e personalidade, depois daquela ridícula intervenção estatal no mundo do futebol. Que a Copa continue com os holofotes bem acesos na Casa Branca e na FIFA. Para mim, seria maravilhoso uma final Espanha e Argentina. Sidney. Meu amigo, La Roja. Pode acontecer. Mas eu acho que a final da Copa do Mundo vai ser França e Argentina. Como se não bastasse decisões equivocadas, duvidosas de árbitros em campo, quando acerta, tapetão. Eurico Miranda formando escola internacional. Pois é. O Elton escreve aqui no YouTube. O que parecia impossível aconteceu. A Ponte piorou. Zanardi, 5 jogos, 5 derrotas. 0 vitória, 0 gol. 0 de aproveitamento. Verdade. O Jacir Ferreira escreve: do jeito que a tendência é piorar. Pois é. Se é que é uma besteira, né? Já diria o profeta. É uma besteira achar que o poço tem fundo, né? Cada dia que a gente vem aqui, infelizmente, é uma notícia ruim em relação à Ponte. Uma pena. Em Campinas, 11h42 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento
Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Mundo entrando na sua reta final. Ontem a Espanha derrotou Portugal de Cristiano Ronaldo por 1-0 e se classificou para as quartas de final. Vai encarar agora a Bélgica, que eliminou os Estados Unidos ao golear a seleção norte-americana pelo placar de 4-1. Hoje, a definição dos dois últimos classificados, com destaque para Suíça e Colômbia, que jogam às 17 horas. Quartas de final, começa amanhã, 5 da tarde, tem França e Marrocos. Na sexta-feira, às 4 da tarde, tem Espanha e Bélgica. No sábado, 2 jogos, Noruega e Inglaterra jogam às 18 horas e às 22 horas, os vencedores dos confrontos entre Argentina e Egito, Suíça e Colômbia. Lembrando que a seleção brasileira perdeu no último domingo para a seleção norueguesa e está eliminada da competição. Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, a realização de 2 partidas que fecharam a 13ª rodada. Jogando em Brusque, o Brusque venceu o Figueirense no duelo catarinense por 3-1. E a Itabaiana, fora de casa, derrotou o Amazonas por 2-0. Com o resultado, o Brusque ultrapassou o Guarani na liderança da competição. O time catarinense agora tem 24 pontos, o Guarani tem 23. Se serve de alento para o torcedor bugrino, nos últimos 2 anos, os times que terminaram na primeira colocação não subiram. Neste momento, um dos grupos da segunda fase, Brusque, Santa Cruz, Paysandu e Maringá. No outro grupo, Guarani, Inter de Limeira, Caxias e Botafogo da Paraíba. A próxima rodada, 14ª, tem o Guarani entrando em campo no domingo, às 4 da tarde, contra o Paysandu. Já agora o Campeonato Brasileiro da Série B, lembrando que são competições que não param durante a Copa do Mundo. Ontem o Vila Nova derrotou o São Bernardo por 2-1 e o Botafogo venceu o Avaí por 3-1. A 16ª rodada será fechada hoje, 8 da noite, com Atlético e Operário. A Ponte Preta volta a campo já amanhã. Abertura da 17ª rodada, a Macaca recebe 8 da noite o Criciúma. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, a terça-feira começou com novidades para o torcedor pontepretano. No episódio que vai ao ar diariamente no canal da Ponte TV no YouTube, hoje, terça-feira, dia 7 de julho, o presidente da Macaca, Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, anunciou a contratação dos 3 primeiros reforços para a sequência desta Série B. Para começar, quero anunciar a vinda de 3 atletas. O zagueiro Diogo Silva, que estava no futebol da Hungria, também o zagueiro Iago Ribeiro e o meia Cezinha, que esses últimos estavam no Água Santa. Eles chegaram ontem ao Majestoso e hoje estão passando por exames e avaliações médicas. Informo também a todos vocês que ainda hoje outros 4 jogadores chegam e vão passar pelos mesmos procedimentos, exames, etc. Trata-se de um goleiro, um volante, mais um zagueiro e um meio-campista. E falando sobre os reforços, o Iago é um zagueiro de 26 anos, como o próprio presidente disse, estava no Água Santa. No ano passado defendeu Santa Cruz e também o Inhumas. O outro jogador do Água Santa é o Cezinha, meio-campo de 30 anos. No ano passado, o Cezinha defendeu o Água Santa e o Rio Claro. Em 2024, defendeu a Inter de Limeira, o Rio Claro e também o Maringá. Enfim, é um jogador que conhece o futebol paulista e nesta temporada, com a camisa do Água Santa,
fez 23 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências. O outro jogador, um zagueiro, é o Diogo Silva. Jogador de apenas 20 anos, estava no futebol da Hungria. Ele tem passagens aí pelas categorias de base do Retrô, também do Red Bull Bragantino. Defendeu o Palmeiras Sub-20 no ano de 2024 e também 2025. No ano passado teve uma passagem rápida pelo Vitória da Bahia, apenas 4 jogos, e neste time da Hungria também fez apenas 3 jogos nesta temporada de 2026. E como o presidente da Ponte Preta disse que outros 4 jogadores devem chegar ao Majestoso nesta terça-feira, um goleiro, um zagueiro, mais um volante e outro meio de campo. Além disso, no episódio desta terça, o presidente da Macaca confirmou que já está nos trâmites finais a rescisão de contrato com o Tarek, que o departamento jurídico da Ponte Preta conversa com os representantes do Thales, lateral direito, para tentar uma permanência do jogador, e revelou também que os advogados do atacante William Potker preferiram a rescisão indireta do contrato e não quiseram realizar um acordo CH. O ouvinte pergunta como pode a Ponte contratar jogadores com transfer ban. Pois é uma boa pergunta, viu, Fábio? Boa pergunta. O presidente está dizendo que os caras estão contratados. Vamos ver na prática se vai ser isso mesmo, né? Será que o Ancelotti vai ficar ganhando 5 milhões até 2030 desse jeito? Catelli tem contrato. Para mandar embora tem que pagar multa. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Para comentar a Ponte, está chegando o Gleger Zorzin. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Alô, CH, um grande abraço para você, um abraço mais do que especial para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. Aliás, o programa do Nossa Área é o programa de maior audiência do rádio brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, viu, CH? E, CH, para falar da Macaca, né, o Tarek está de saída. Aliás, nessa janela agora, meu amigo, os jogadores que se destacaram do time Ponte Pretano, que receberem propostas, não tenha dúvida que irão sair, né? Isso é fato. E a Ponte com transfer ban, tentando resolver a situação, não consegue contratar e vai perdendo um jogador atrás do outro. Agora é o Tarek que está de saída. E aí você vai perdendo as opções. Vai perdendo as opções para que você consiga pelo menos dar uma sequência naquilo que vinha sendo feito. Que, diga-se de passagem, estava sendo feito muito mal, né? A Ponte está mal na tabela, está lá embaixo, atolada na zona de rebaixamento e com uma dificuldade enorme para conquistar bons resultados. Então, é isso. É bom que a diretoria fique atenta, né? E que consiga rapidamente resolver essas situações fora de campo, porque, olha, CH, a situação ela é preocupante e eu, particularmente tá? Não consigo ver nenhum tipo de solução, a não ser que a Ponte ache alguém que tenha muita bala na agulha e chegue aí para resolver a situação. Se não houver isso, a situação realmente é muito difícil. Rádio Bandeirantes. Da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br.
ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro MAN Filter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH. O Brusque venceu o Figueirense ontem por 3-1 e passou o Guarani na tabela de classificação. O Bugre agora é o segundo colocado com 23 pontos e o Brusque está na liderança da competição com 24. Hoje pela manhã, mais um treinamento do Guarani no CT. Ontem foi realizado um jogo-treino contra o time sub-20. 6-0 a vitória do Guarani, os gols marcados, 2 pelo Herbert, um do Kevin, um do Rafael Freitas e também um do Mirandinha, além de um gol contra. É claro que é importante os jogadores que não vêm atuando os 90 minutos se movimentarem, para o Hélio Cizenando ter mais opções para o ataque, principalmente do Guarani, porque o ataque não vem balançando as redes nos últimos jogos. Vamos repercutir um pouquinho ainda, falando de ataque, o que disse o Luca na saída do gramado depois do empate em 0-0 com o Floresta. A gente entrou um pouco moroso, primeiro tempo muito abaixo, segundo tempo tivemos volume, mas muita bola na área, acho que prevaleceu um pouco o jogo deles. A gente sabia que seria difícil, né, pela forma da equipe deles jogarem, mas a gente tem que continuar firme aí, que nós temos sequência difícil. Sem dúvida, nós não criamos alternativas para sair desse tipo de jogo. Como eu te falei, cara, agora se a gente ficar procurando um culpado, fica mais difícil, né? A gente somou o ponto, óbvio que tinha que ganhar, mas, como eu te falei, não criamos alternativas para vencer o jogo. Bom, além do treinamento de hoje, o Hélio Cizenando tem mais amanhã, quinta, sexta e sábado para definir o time que vai encarar o Paysandu. Domingo, 4 da tarde, lá na Curuzu, em Belém do Pará. É um jogo de G8, até porque se o Paysandu vencer, chega aos mesmos 23 pontos do Guarani. E o Guarani precisa somar o maior número de pontos para se classificar mais rapidamente à próxima fase da competição. João Paulo segue como desfalque, tem um problema muscular de grau 2. O Jonathan Costa pode voltar ao time titular. Essa é a expectativa. Ainda não treinou essa semana, mas se tudo correr bem, é o planejamento do Hélio, Jonathan Costa deve voltar para o time titular no próximo domingo. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E agora comentando o Guarani, de volta, Gleger Zorzin. CH, para falar do Guarani, que amargou aí na última rodada um empate, e foi realmente amargo, né? Porque o torcedor esperava uma vitória para trazer tranquilidade. Não que o Guarani não esteja tranquilo na competição, não é isso que eu estou falando. Mas a sequência, ela é ruim. Ela é ruim, aquela gordura que tinha o Guarani, na minha opinião, já foi embora. O Floresta, que era um clube que, se eu não me engano, estava em 9º colocado, não me recordo agora qual que é a posição do Floresta, estava apenas 4 pontos do Guarani. E continua a 4 pontos depois do empate. Então olha para você ver a distância fora do G8 para o líder da competição. E a gordura do Guarani, né, acabou na última rodada, na minha opinião. O Guarani precisa se recuperar, precisa voltar a vencer, precisa buscar esses pontos que deixou de marcar nas últimas 3 rodadas. Olha, o Guarani disputou 9 pontos e ganhou apenas 2. É muito pouco para um time que lidera a competição. Então a expectativa, viu, CH, é de que o Guarani volte a vencer, que o Guarani volte a se reencontrar, porque vai encontrar ainda mais dificuldade na competição. Os jogos são muito difíceis e a classificação, que já era uma classificação mais tranquila,
já acaba não sendo mais. Eu acho que o Guarani vai classificar, mas a expectativa é de que o Guarani consiga a classificação e consiga manter o bom momento na próxima fase, que é o que importa. A classificação é importante? Mas é o primeiro objetivo apenas, porque o objetivo principal é buscar o acesso. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar a Série B. Ontem o Vila Nova conquistou uma importante vitória na rodada que foi encerrada para um público de 10 mil torcedores no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, pela 16ª rodada da competição. E com o resultado, o Vila Nova volta à liderança da competição, 2-1 para cima do São Bernardo. A equipe do técnico Guto Ferreira, que ontem foi comandado pelo auxiliar Juca Antonello, atuou com Elton Leite, Rainer, depois Emerson Urso, Thiago Pagnussá, Anderson Jesus, depois William Formiga Igor, João Vieira, Natan Camargo e Marquinhos Gabriel, depois Dodô, Bruno Xavier, depois Enzo, André Luiz, depois Vila Torre e Janderson. Já o São Bernardo do Ricardo Catalá com Alex Alves, Hugo Sanches, Gemerson, Helder e Pará, Foguinho, depois Luizão, Johan, depois Marcão e Romisson, Echaporã, depois Daniel Mamorim, Felipe Garcia, depois Fabrício Daniel e Lucas Rian, depois Daniel Davi. A vitória, portanto, do time do Vila Nova, que acabou vencendo a sua partida, resultado importante do Vila. Marquinhos Gabriel acabou empatando o jogo para o São Bernardo depois de que o Vila Nova abriu o placar com o lateral Igor, né? O Marquinhos Gabriel recebeu livre na área e abriu o placar. Na etapa final, o São Bernardo empatou logo aos 16 minutos com o Johan. E no finalzinho do jogo, aos 45 minutos, o Vila Nova com Janderson fez o gol da vitória. Vitória que coloca o time de Goiás na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a ficha técnica do jogo. Série B, 16ª rodada. Vila Nova 2, São Bernardo 1. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Você está na Bandeirantes, no dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor